Graça e paz, queridos irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo grande. Meu nome é Adilson, eu sou pastor batista, Adilson Passos, e mais uma vez, agora gravando pelo meu canal mesmo, né? Eu já venho gravando em alguns canais de amigos meus, mas hoje estou gravando pelo meu mesmo, tá? E queria agradecer a sua audiência, né? A sua atenção aqui ao vídeo. E o assunto que eu vou falar hoje, ele é um assunto muito abrangente ao momento que nós estamos vivendo. Porque se trata do momento em que estamos muito próximos da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, ou seja, o arrebatamento daquelas pessoas que estão salvas de verdade, né? Aquelas pessoas que estão lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e tem procurado andar com uma vida limpa. Essas pessoas estão se preparando verdadeiramente para esse grande encontro com Jesus. Deus deu vários sinais, o Velho Testamento fala muito também sobre isso, né? Aliás, a Bíblia toda fala tanto da primeira vinda como da segunda vinda de Jesus, né? A primeira já passou. No Velho Testamento falou-se muito sobre a primeira vinda, como Jesus nasceria, de onde ele viria, né? Como ele morreria, como ele entraria em Jerusalém. Tudo isso está no Velho Testamento. Automaticamente, tudo que está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, com relação à sua vinda agora, para buscar a sua igreja, da mesma forma que aconteceu na primeira, vai acontecer também agora no arrebatamento da igreja. Tá? Então eu vou falar sobre isso. E o tema da nossa mensagem é um tema interessante, não perceberam. E aí, à medida do andamento da mensagem, vocês vão entender isso aí. Por que não perceberam? Tá? E eu vou então entrar em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Tá? A Bíblia diz que Noé entrou na arca e não perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Por que levou a todos? Porque as pessoas estavam completamente desligadas, as pessoas não estavam preparadas para aquilo que foram avisadas naquele momento. Porque Noé preparou a arca, juntamente com os seus 3 filhos, as 3 noras e a esposa, 8 pessoas, eles prepararam a arca, né? E avisou o povo durante 100 anos, mais ou menos isso aí, ele preparando ali a arca e avisando o povo que Deus haveria de destruir o mundo em dilúvio. E até aquele momento, segundo a Bíblia, subia um vapor da terra durante o dia e durante a noite descia um orvalho. E com isso, nunca havia chovido na terra. E tanto é que a longevidade das pessoas naquela época era coisa realmente impactante, né? A gente pode ver homens como Matusalém, por exemplo, durou até quase 1000 anos. A gente viu hoje a duração da nossa vida, né? Segundo o Salmo 90, versículo 10, é a duração de 70, 80 anos. Matusalém durou quase 1000. O Noé, por exemplo, durou 600 e poucos anos. Então, inclusive Israel era conhecido, o povo hebreu, nesta época, de Adão até Noé, é conhecido como oliveira, por causa da longevidade. Eu estive em Israel em 2008, e lá eu vi um pé de azeitona que tinha 3.500 anos. E vi um outro de azeitona que era mais velho do que o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, com 2.500 anos. Então, ainda estavam dando flores e frutos. Como diz a Bíblia, ainda na velhice darão frutos e serão viçosos. Então eu vi tudo isso que estava escrito, eu vi ali. Tá? Depois de Israel, a nação de Israel, eles ficaram conhecidos como figueira, um tempo de incredulidade. Depois, na época de Jesus, conhecido como videira. Jesus até chegou a dizer que ele era a videira verdadeira, né? A videira falsa, que era as 12 tribos de Jacó, eles não deram fruto, e Deus ficou 100 anos, de Malaquias até João Batista, 400 anos sem profecia, porque o povo não queria nada com Deus. Igual hoje Israel é conhecido como figueira, porque aquela figueira também daquela época não dava nada, e a figueira de hoje também não está dando nada. Então havia um espírito de incredulidade, tá? Então Jesus falou assim, olha, na minha volta vai ser como nos dias de Noé. Então ele explica isso. Comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Isso se encontra aqui em Mateus 24, 37 a 39. Então as pessoas não perceberam. Por que não perceberam?
trazendo para os nossos dias, estão agarrados com churrasquinho, carregado com os prazeres da vida, carregado com o Flamengo, carregado não sei com o quê, com tantas coisas, as pessoas estão entretidas com essas coisas, elas não estão percebendo que Jesus está voltando, tá? Segundo, em 2 Timóteo, o Senhor fala também em 2 Timóteo, a respeito no capítulo 3, fala a respeito de que os homens seriam egoístas, né? A Bíblia diz que os homens seriam soberbos, blasfemos, e aparece uma frasezinha aqui no versículo 3, que diz que seriam amantes de si mesmo. O que é ser amante de si mesmo? Amante de si mesmo significa egoísmo. Quando você ama o teu próximo como você mesmo, você ama o seu próximo e o seu próximo te ama, então há uma conexão. Mas hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas são amantes de si mesmo. Por isso você vê muitos casamentos quebrados, muita gente se dando mal em tudo, porque vivem para si. E a Bíblia diz que nós temos que viver para os outros. Imagine se todos nós vivêssemos uns para os outros. A vida seria uma maravilha, mas então naquela época já era egoísta e o homem de hoje também muito egoísta. Terceiro, Mateus 24, versículo 12. Por causa desse egoísmo, a Bíblia também diz aqui no versículo 12 que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. Você vê hoje o amor fraternal, praticamente não existe. O amor ágape, nem pensar, o amor a Deus, pouca gente ama Deus. O único amor que está acontecendo é o amor erótico, o amor erótico, esse ainda está acontecendo, mas de uma forma completamente fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Então o amor de quase todos iria esfriar. Eu não sei se o teu amor está esfriando. Eu estou lutando para manter o meu amor ágape, o meu amor com Deus forte, o meu amor fraternal forte com as pessoas que estão ao meu redor e manter esse ritmo, porque o amor faz parte da nossa vida. Sem amor, o ágape, o filéu, o fraternal, fica difícil viver, tá? Então a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. Eu não sei se o teu está esfriando. Então, depois nós vamos para Mateus capítulo 10, versículo 22 e Lucas 21, versículo 17, que falam a mesma coisa, né? Então, por falta deste amor, né, o ódio iria aumentar. Jesus falou, nesta época, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então o ódio está aumentando. Hoje as pessoas estão matando umas às outras a troco de banana. É ódio mesmo. Por quê? Ódio é a ausência de amor. Não tem amor, o ódio prevalece. Então nós estamos vivendo um tempo, uma era, século XXI, de ódio. Quase você não vê ninguém amando. O amor está escasso na Terra. E com isso, então, o ódio, como característica da falta de amor, ele está aumentando muito, tá? Nós podemos ver também em Lucas 17, versículo 25, né? Pela falta de amor, né, haverá um crescente ódio às coisas de Deus. E a Bíblia diz aqui, nesse versículo aqui, que Jesus seria rejeitado por esta geração, reprovado por esta geração. Hoje você vê, estão fazendo filmes aí, né, como foi Flix, as pessoas zombando de Jesus. Jesus seria escarnecido por essa geração. E não está acontecendo? Nós não estamos vendo isso aí? A falta de respeito a Ele, Senhor de tudo, de todas as coisas. Será que essas pessoas não pensam que o próprio Deus foi quem nos criou e nós só estamos aqui porque Ele nos criou? Ele poderia ter acabado com Adão e Eva lá atrás, terminado a geração lá atrás, acabar com tudo e fazer uma outra geração. Mas porque Ele é muito amoroso, Ele resolveu dar oportunidade para todos nós. Nós só estamos aqui, e esse pessoal que fez esse filme aí só estão aqui por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, eles estão aqui. Deus é tão grande que Deus ainda suporta essas coisas. Então, Jesus está sendo escarnecido. Mateus capítulo 24, versículo 34. Né? Aí, o Senhor fala assim, em Mateus 24, versículo 34, ele fala assim, que um dos destaques dessa época seria que nós deveríamos olhar para símbolo de Israel, como eu falei, é oliveira, videira e figueira, são os três símbolos da nação de Israel. Então, o símbolo figueira é símbolo de incredulidade. Israel, então, voltou a ser uma nação em 29 de novembro de 1947. Ele foi plantado lá na Palestina. E em 14 de maio de 1948, Israel, a figueira brotou
E quando ela brota como nação, ela se torna independente num dia só. E lá nascer uma terra num só momento, poderia nascer uma nação em um só dia. Pois é, a terra nasceu em 29 de novembro de 1947 e a nação se tornou independente em 14 de maio de 1948. Ou seja, uma diferença de 6 meses. A figueira, Israel, eles se espalharam pelo mundo inteiro, ficaram espalhados, só mantiveram a identidade por causa do Velho Testamento. Para onde eles foram, eles fundaram sinagogas, e nessas sinagogas eles pregavam o Velho Testamento. E por isso, eles tiveram condição de voltar a ser uma nação de cidade firme, através do Velho Testamento, a Bíblia do Velho Testamento, porque eles não confiam no Novo Testamento. Eles não aceitam a Jesus como Salvador, eles não aceitam o Messias, nosso Jesus, como Salvador. Então eles deixaram Jesus de lado. Então eles são através do Velho Testamento. Ezequiel 36 diz que eles voltariam de todos os países para onde eles foram, Deus ia trazê-los de volta. Então isso aconteceu. Israel voltou novamente a ser uma nação oficialmente em 1948. Depois que Israel nasce como uma nação, então Israel passa a fazer parte. Israel é o relógio de Deus. A gente não adianta ficar olhando para fome, para peste, para terremoto, para tsunami, né? Essas coisas sempre aconteceram, mas Israel voltar para a terra deles, nunca aconteceu isso. É a primeira vez que eles voltam para a terra deles. Nem no Velho Testamento acontecia isso, até porque no Velho Testamento eles não tinham nem terra. Eles não tinham terra, eles foram para lá em Canaã, daqui a pouco eles estavam em outro lugar, eles não tinham uma terra definida. Eles passaram a ter uma terra definida apenas no momento antes ali do Império Romano tomar conta. E aí eles passaram a ter a terra, mas perderam a terra. Se espalharam pelo mundo inteiro, aí Deus está trazendo eles de volta agora. Então a Bíblia diz para nós assim, ó, olhai para a figueira. Então olhar para Israel. Bom, então nós estamos olhando para essa geração que nós estamos vivendo. Israel está vivendo a geração da figueira. Lucas 21, versículo 29, que fala para olhar para a figueira, a gente está olhando. Agora, o Salmo 90, versículo 10, fala que a duração de um homem é de 70 anos. Quando ele vai a 80, enfado e canseira. Ou seja, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. O mesmo Moisés que viu Matusalém, que escreveu sobre Matusalém durar quase 1000 anos, ele escreve que a duração de um homem é de 70 a 80 anos. Quando ele escreve que a duração de um homem é de 70 a 80 anos, então está enquadrado aí que a geração da figueira de Israel, ela nos últimos dias, ela teria uma duração de 70 ou 80 anos. Só que hoje nós já estamos nos aproximando do ano 73 de Israel. E o profeta Daniel, lá em Daniel 9, 27, ele disse que haveria 70 semanas de ano de sofrimento para o povo judeu. Ele ficou 21 dias orando, pedindo a Deus resposta para o povo dele. Ele estava preocupado com a nação de Israel. Ele queria saber como seria o fim de Israel. Ele estava preocupado com a nação deles. E como a gente está preocupado com a nossa nação aqui também, com o Brasil, eles também estavam preocupados. Então ele fez 21 dias de oração, até que o anjo Gabriel chegou para ele e falou para ele assim, ó, desde que você passou a se humilhar perante o teu Deus, suas orações passaram a ser ouvidas. E eu vim por causa das suas orações. Tremendo isso, né? E aí quando ele chega, e o anjo chega para ele e começa a conversar, o anjo falou assim que ia passar para ele a mensagem de Deus com relação a Israel, a figueira. E disse para ele assim, ó, haverá 70 semanas de anos para o teu povo, de sofrimento. 70 semanas de anos, são 70 vezes 7, são 490 anos de sofrimento para o povo de Israel. Isso ficou dividido em 3 partes, anos, para reconstruir o templo, lá por Esdras e Neemias, né? E quando foi reconstruído o templo que havia sido destruído pelo Império Babilônico. E aí, quando reconstrói o templo, eles demoraram 49 anos para reconstruir o templo. Ou seja, 7 vezes 7, 40, demoraram 7 semanas. Depois que eles terminaram o templo, Deus ficou sem falar com Israel até o nascimento de João Batista. Ou seja, 434 anos sem contato com o povo de Israel. Deixou Israel de lado. Israel não queria nada com eles. Então, 434 anos sem profeta. Até que o último profeta, ele aparece para quê? Para preparar o caminho do Salvador do mundo, que é Jesus. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, 6 meses mais velho do que Jesus. Então ele veio preparar o caminho do Salvador do mundo. Então, a partir daquele momento ali, que Jesus aparece no cenário, Jesus nasce, ele é apresentado como o Messias de Israel. A partir daquele momento ali a Bíblia diz que o Senhor veio salvar a Israel, o povo de Israel.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a partir daquele momento que Jesus aparece no cenário mundial, aí Deus já não está envolvido só com o povo de Israel. Deus agora passa a se envolver completamente com toda a humanidade, todas as pessoas da terra. Por isso que lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou o mundo, não amou só Israel. Então aí passou a amar o mundo inteiro para a salvação de toda a humanidade. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, que se arrependem dos seus pecados, passam a ser filhos de Deus. O judeu hoje, não adianta ele ser judeu só porque é judeu. Porque se ele for judeu e não aceitar Jesus como Salvador e não se arrepender dos pecados, ele vai para o inferno. Se ele for budista e não entregar a vida dele para Jesus e não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Tá? Se ele for muçulmano e não se arrepender dos seus pecados e entregar a vida dele para Jesus, vai para o inferno. É assim que a Bíblia diz. Tem que haver arrependimento e entrega para Jesus. E Jesus então muda a vida dessa pessoa. Então, essa geração da figueira, ela vai de Jesus, do momento em que houve os sete semanas de anos, que deu 49 anos para a reconstrução do templo, até a morte do Messias, foi 434 anos, ou seja, mais 62 semanas. 62 semanas, com mais 7 que já tinha passado, 69 semanas. Ou seja, ficaram 7 semanas, né? Ficaram uma semana de anos, equivale a 7 anos, para se cumprir em cima de Israel, em cima da figueira. Como a figueira ficou espalhada pelo mundo inteiro 2000 anos, isso não poderia ter acontecido até 1948. Então, quando Israel são em 1948 para cá, falta um ano, uma semana de anos, são 7 anos, de sofrimento para o povo de Israel, para completar as 70 semanas de anos que foi decretado por Deus para eles. Então, já era para ter acontecido até agora, não aconteceu. Então, se nós já estamos chegando no ano 73, o ano que vem, no dia 8 de abril, que é a Páscoa judaica, o ano deles, o lunar, são 360 dias. Então, ano que vem, em 8 de março, 8 de abril, aliás, Israel faz 73 anos. E os 7 últimos anos, do dia 8 até o final, até o 80, são 7 anos. Olha só que perigo que nós estamos vivendo. Da mesma forma, 14 de maio, pelo gregoriano, Israel faz 72 anos, em 14 de maio do ano que vem. Mas pelo calendário lunar, a mesma coisa, 73. Em 23 de setembro do ano que vem, pelo calendário solar, Israel faz 72 anos. Mas pelo calendário lunar também faz 73 anos. E no dia 29 de novembro, que foi a fundação de Israel, pelo calendário lunar e gregoriano, faz 73 anos. Então o ano de 2020 promete ser um ano muito difícil, mas também promete ser o ano do arrebatamento da igreja. Tem tudo para ser o ano do arrebatamento da igreja. Então está tudo acontecendo de uma forma que a gente está observando que está chegando aquele momento. O livro de Hebreus, capítulo 10, 25, está escrito assim: não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns, principalmente quando se vai percebendo que vai chegando aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus. Eu pergunto, você que está me ouvindo, você não está percebendo pelo que está chegando aquele dia? Pois é, o livro de Hebreus fala sobre isso. Não abandone a sua congregação, não fique desegrejado, não fique afastado, volte para Jesus. Não abandone. Se estava sendo falado isso naquela época, 2000 anos atrás, tu se imagine agora. Agora nós estamos percebendo claramente, por isso que eu coloquei o tema aqui, não perceberam. Então, aqui no livro de Hebreus está falando assim, ó: não abandoneis as vossas congregações, os vossos templos, as vossas igrejas, como é costume de alguns. Naquela época já tinha gente assim, desegrejada, sabe? Afastada do Evangelho. Então, ali o escritor de Hebreus está falando assim: não deixe. Principalmente se vai percebendo que está chegando aquele dia, está chegando aquela hora do arrebatamento. Você não está percebendo isso? Você está fora da igreja por quê? Por que você não volta logo? Você quer ficar aqui? Quer ficar junto com o anticristo? Ele está chegando. Só para você ter uma ideia, a coisa está ficando tão difícil. O Papa Francisco já marcou para 14 de maio do ano que vem a união de todas as religiões, uma só religião mundial. Você sabe quem é que está por trás de tudo isso aí? É o anticristo.
vai ser uma religião mundial, vai ser uma política única mundial, vai ser uma economia mundial, um exército mundial. Todas as pessoas terão que ser marcadas para poder comprar ou vender. Pelo reconhecimento facial, vão saber quem é você, onde você está, o que você está fazendo, né? Pelo crédito positivo, vão saber se você pode comprar e se você não pode comprar, se você está devendo, se não está devendo. Você será completamente vigiado. Você está afim de ficar por aqui? Claro que não, né? Então, você tem que se voltar para Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque Ele está voltando. Olha só o que fala em 2 Tessalonicenses, olha só. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do momento em que houver o arrebatamento. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Primeiro nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Depois os mortos, nossos parentes, os amigos que já morreram, que aceitaram Jesus como Salvador, vão se juntar com a gente e a gente vai para o céu. E vamos ficar 7 anos com o Senhor Jesus lá em cima, nas chamadas bodas do Cordeiro. Durante 7 anos, nós vamos ficar em casamento com Cristo. 7 anos lá em cima de festa e 7 anos aqui embaixo de sofrimento. O que você prefere? Ficar lá em cima com Jesus durante 7 anos, em grande festa, as chamadas bodas de Canaã, né? Bodas celestiais. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. A festa nupcial entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. São 7 anos de festa lá e 7 anos de sofrimento aqui na mão do anticristo. Com quem você vai querer ficar? É isso? Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, diz assim: um líder mundial tomará conta de toda a terra. Ele está se aproximando, ele está chegando, esse líder, chamado na Bíblia de a besta de Apocalipse. Um líder, a gente não sabe quem é o nome dele, quem é essa pessoa, mas ele está por aí já, ele está muito perto, né? Depois, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, fala da igreja vai acontecer no momento em que estiver falando em paz e segurança. Você está ouvindo falar em paz e segurança ultimamente? Estão se falando muito em paz e segurança. A Bíblia não está dizendo que vai acontecer o paz de segurança para poder ser arrebatado. Não, a Bíblia está dizendo que vai se ouvir falar. Quando ouvirem falar em paz e segurança, Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, quando ouvirem falar em paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Ela vai para o céu e repentina destruição vem sobre a terra. Porque a chegada do cavalo branco com o anticristo chega aqui na terra. Depois do branco vem o vermelho, vem o da guerra. Depois vem o preto, que é a da fome. Uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um denário, e o último, o cavalo do inferno. Você quer estar aqui durante esses 7 anos? Claro que não, né? Então, o que acontece? Esses momentos serão momentos dificílimos para toda a humanidade. Então nós teremos que estar bastante atentos, preparados para isso. Eu te pergunto, você está percebendo, como o título diz aqui, e Noé entrou na arca e não perceberam, Jesus Cristo está voltando e também não estão percebendo. Você acha que a hora que Jesus Cristo voltar, ele vai levar quem está se preparando ou para quem está desligado? Para quem está se consagrando ou para quem está se sujando cada vez mais? Para quem é justo, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique sua vida ainda, porque cedo vem. Guarde a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Que Papai do Céu possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo. Entrega a tua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados. Você sabe como vai ser o ano de 2020? Provavelmente vai ser muito difícil, porque eu não estou falando isso apenas por falar, estou falando pela Bíblia. Porque Israel, a figueira, está chegando ao fim de uma geração. Quem quiser ficar aí com o anticristo, não tem problema, fique à vontade. Na mão, e só vai para o cinema com o sinal na mão. Quem vende maconha e cocaína vai ter que ter o sinal na mão para vender maconha e cocaína. Quem compra maconha e cocaína vai ter que ter o sinal na mão para comprar maconha e cocaína. Quem bebe cachaça vai ter que ter o sinal na mão para beber a cachaça, vai ter o sinal na mão para comprar a cachaça. E a Dona Maria da pipoca vai ter que ter o sinal na mão, e o que for comprar pipoca com ela vai ter que ter o sinal na mão para comprar pipoca. Se você está afim de ficar por aí, que você fique, porque eu estou fora. Em nome de Jesus, Pai do Céu te abençoe poderosamente. O Senhor é contigo. Que essa mensagem atinja fortemente o teu coração
e faça um like com a gente aí, entre, faça parte do grupo, tá? E Deus te abençoe poderosamente, tá bom? O Senhor é contigo. Amém.